Vamos direto ao assunto. Quais são os 3 principais erros que todos cometem, a maioria pelo menos comete, quando o assunto é emagrecimento, tá? Perder peso é muito fácil. Você pega e se prepara com uma garrafinha de água para ir caminhando até você perder o peso que você quiser, ok? Você não vai parar até você perder o peso que você quiser. Você vai notar depois de algumas horas, para algumas pessoas minutos, aí um condicionamento físico ruim, mas depois de algumas horas, que se você for pesando no meio do caminho, tipo de hora em hora, você vai perdendo peso sim. Mas olha só, essa perda de peso é saudável e quando você fala em perder peso, você perdeu gordura, que é o que você queria? Possivelmente não foi só isso. Você começa perdendo muita água, depois você começa perdendo as suas reservas de glicose, que estava circulando, e de glicogênio, que estava armazenado nos músculos. Depois, no tempo, você começa a queimar gordura também, mas você vai equilibrando perda de músculos e massa magra, tá? Base de pelos, pele, unha, cabelos e outra massa magra, junto com a perda de gordura. E você vai notar que depois de um tempo você vai estar super cansado ou cansada, se sentindo exausto, zonzo, e você vai constatar que essa perda de peso possivelmente não foi saudável só ficando em jejum enquanto você caminha, né? E praticando um exercício físico que vai chegar extenuante depois de horas. Então essa fórmula que parece fácil e até pode funcionar para alguns, ela não vai funcionar e não vai ser executada pela maioria, porque a maioria entende que vai passar mal fazendo isso, ok? Então não vai funcionar para todo mundo. Bom, então devo dizer para vocês que além dessa fórmula básica que não vai funcionar para a maioria das pessoas, foi só para mostrar para vocês que não se perde gordura de forma saudável, é diferente de só perder peso, só fazendo isso que eu falei, que eu não estou recomendando que você faça. Existem 3 erros principais que as pessoas cometem. Primeiro, achar que basta você fechar a boca e malhar mais. Se fosse fácil assim, todo mundo perdia gordura de forma saudável e não precisava de apoio médico, nutricional, de bons personal trainers, não é? Qual é o problema com essa fórmula de comer pouco e malhar mais? É o seguinte, quando você começa a comer pouco por conta própria, você vai restringir alimentos e se você não tiver um nutricionista por trás desse comer menos, você possivelmente vai enfrentar várias carências nutricionais que vão fazer vários sistemas do seu organismo funcionar pior, como os sistemas que mais demandam energia para funcionar, que são muscular, músculo esquelético, né, músculos e ossos e articulações, ligamentos, cartilagens e tudo, imunológico e neurológico. Quando estes sistemas começam a funcionar mal por comer pouco, ou seja, você está diminuindo a entrada de nutrientes e aumentando o gasto metabólico, o gasto de nutrientes do seu organismo, isso vai trazer sintomas para você. Agora, já vou dizer para vocês como não fazer isso errado. Se você fizer isso, comer menos e malhar mais, mas comer menos e melhor, malhar mais e melhor, dando descanso para o organismo e fazendo exercícios que sejam compatíveis com o seu biotipo, com a sua finalidade, com tempo de descanso, na intensidade e jeito corretos, você vai ter resultados sim, ok? Só que se você fizer por conta própria, a maior chance é acontecer o que acontece com a maioria das pessoas. Só restringir calorias, mas restringe nutrientes junto. Ninguém calculou para você o que você tinha que comer, você não foi para os superalimentos. E aí o que vai acontecer? Você possivelmente vai perder gordura, mas vai perder mais massa magra, vai gerar um mau funcionamento do sistema imunológico, porque ele depende de energia para funcionar, e nada garante que você vá utilizar mais gorduras como fonte de energia só fazendo isso, ok? E você possivelmente vai gerar cansaço, tontura, problemas de memória, problema de concentração, irritabilidade, ansiedade. Então, como é que você faz para evitar esse erro?
de só comer pouco e malhar mais e não funcionar para você. Tenha um bom acompanhamento por nutricionista funcional competente e, de preferência, um bom acompanhamento por um personal trainer ou professor de educação física que seja centrado, que saiba trabalhar em equipe e que saiba também que muitas pessoas que fazem essa estratégia de comer menos e malhar mais e não conseguem perder massa gorda como deveriam, podem precisar de ajustes de vitaminas, de minerais, até suplementação, de modulação dos hormônios, de neurotransmissores, de exames completos e correção do que esteja alterado nesses exames. Ok? Então, é assim que você corrige a falha do comer menos e malhar mais. Você consultar com bons profissionais, ok? Que possam ver para você por que essa fórmula geral não funcionou para vocês. Volto a dizer que lá no icaro.med.br/live emagrecimento, escreve-se Live Emagrecimento, vai ficar com 2 S, Live Emagrecimento. Eu dou um pouco mais das bases sobre isso. Tudo bem? Então esse é o primeiro erro e eu te indiquei como corrigir. O que acontece? Se você for para a internet, em bons livros, pesquisar o que é uma boa alimentação e pesquisar bastante também em boas fontes o que é fazer um bom exercício físico, você pode até conseguir sim, como várias pessoas autodidatas que estudam muito em boas fontes, triando boas fontes, conseguem resultados. Mas o melhor é que bons profissionais de saúde te acompanhem para saber qual é o regime alimentar mais adequado para você, ok? E qual que é o regime de exercícios mais adequado para você, tá bom? Segundo erro que as pessoas mais cometem e que compromete o emagrecimento saudável e mantendo resultados. Você focar em dietas da moda, muitas vezes malucas e que não sejam sustentáveis. Como assim sustentáveis? Ou são muito difíceis e pouco saudáveis de você fazer, certo? Ou são aquelas dietas que têm uma modificação muito grande do seu padrão alimentar e que vão te levar depois para você voltar para o seu padrão alimentar antigo, que estava te mantendo com um peso inadequado, mais gordura e menos massa magra, ou até uma boa massa magra, mas muita gordura. Por quê? Porque quando você fizer isso, você vai emagrecer durante essa dieta. Não necessariamente de forma saudável, dependendo da dieta. Muitas vezes é perdendo água e massa magra, perdendo até glicogênio dos músculos, arriscando a perder mais massa magra ainda. Depois, quando você voltar para o seu padrão alimentar antigo, se ele provavelmente era, uma causa de você estar engordando, você vai recuperar o peso gordo perdido, vai recuperar provavelmente parte do peso que era magro e você perdeu de forma não saudável durante a dieta esquisita ou maluca, sob a forma de gordura, e vai entrar num efeito sanfona que torna mais difícil ainda você perder peso no futuro. Por quê? Vamos supor que você esteja fora do seu peso gordo adequado, o peso excessivo, e você faz uma dieta maluca, uma dieta da moda, uma dieta periódica, que ela seja muito restritiva, errada ou muito fora do seu padrão, ok? A não ser que você mantenha um padrão alimentar adequado depois. O que acontece com você? Vamos supor que você tinha 4 milhões de células gordurosas, tá? Aí você faz a dieta maluca e você emagrece, perde massa gorda também, apesar de ter uma perda não saudável de massa magra, como eu já expliquei. As suas células gordurosas que você ganhou antes, elas morreram? Não. Elas só murcharam, tá bom? Aí, logo depois dessa dieta, depois de alguns meses, você retorna para o seu padrão alimentar habitual que estava te engordando. Em parte, era uma das causas. Você não mudou muito isso, ok? Aquelas células gordurosas suas que tinham só murchado, não morreram, porque células gordurosas podem demorar de 6 meses a 2 anos para morrer, isso numa pessoa que mantenha bons hábitos de vida, tá bom? Essas células gordurosas, quando você começar a engordar de novo, elas começam a inchar. Quando elas incham demais, elas multiplicam-se. Vamos supor que você só dá tempo para elas duplicarem a população. Então, antes você tinha 4 milhões de células gordurosas, se elas minimamente duplicaram,
você passa a ter 8 milhões de células gordurosas, porque quando as células gordurosas não estão mais capacitando tanta gordura, tanto triglicerídeo armazenado, elas multiplicam. Agora você tem 8 milhões de células gordurosas cheias. Aí você nota que a gordura voltou e até parece que está maior. Claro, você tem mais células gordurosas, elas multiplicaram. Então, você resolve fazer uma dieta maluca de novo, ou usar remédios para emagrecer sem combater as causas do emagrecimento, que eu falo lá no icaro.med.br/emagrecer, no icaro.med.br/live emagrecimento, tá? Aí você vai novamente murchar as células gordurosas e não matá-las. O que vai acontecer? Você perde peso gordo, mas perde um pouco de peso magro também, porque a maioria dessas dietas na moda não é muito saudável. E depois de alguns meses, você acaba não mantendo o padrão alimentar que te fez perder peso. Às vezes você não mantém porque não consegue, porque a dieta era muito restritiva. Tá, sei lá, uma dieta só de sopa, uma dieta só de proteína, uma dieta só de gordura, mas que foi adotada de uma vez e você não deu tempo para o seu metabolismo se adaptar a usar a gordura como fonte de energia. Aí você pega aquelas 8 milhões de células gordurosas que você tinha, quando você voltar a engordar, elas vão inchar, e quando a população de células gordurosas não for suficiente para armazenar o tanto de triglicerídeo gerado, principalmente pelos carboidratos, açúcares, massas, pães, bolos, arroz, batata, biscoitos, doces da sua vida, que geram triglicerídeos e que engordam você, as 8 milhões de células, se elas só duplicarem, porque muitas vezes acontece uma multiplicação maior, elas vão para 16 milhões de células gordurosas. Aí você nota que engordou um pouco mais rápido e que está mais difícil ainda de perder. Você vai para outra dieta milagrosa, entre aspas, tá? A maioria com restrição calórica não supervisionada, não adequada em termos de nutrientes, só que agora você tem 16 milhões de células gordurosas, ok? É o efeito sanfona, tá cada vez pior. E você faz a dieta ou outra dieta da moda ou outra dieta restritiva de novo. Dessa vez é mais difícil de perder, mais sacrifício, porque são 16 milhões de células, já não são mais como no primeiro processo de 4 milhões. Mas até você consegue, com muito sacrifício, emagrecer. Muitas pessoas já desistem porque aí não conseguem, tá? Ou vão para os remédios e tudo mais. Enfim, emagrece. Vai acontecer o processo de novo de você não ter visto as causas direito, e as 16 milhões de células, depois de alguns meses que você volta aos seus hábitos tradicionais, elas incham de novo e você engorda de novo. E quando engorda, os 16 milhões de adipócitos, as células gordurosas, viram 32 milhões de adipócitos. E vai ficando assim cada vez mais difícil de você conseguir. Então, gente, cuidado com dietas da moda, cuidado com a dieta que funcionou para fulaninha, para o fulaninho, tá certo? Tem muita gente por aí que às vezes até bem intencionada, fala da sua experiência pessoal e vira coach, entre aspas, no sentido ruim da palavra, tá? Começa a propagar como se seu método fosse infalível. E aí vende produto digital, vende a sua estratégia, vende a sua experiência para outras pessoas. E aí pode até funcionar uma ou duas vezes, mas eu digo para vocês, o processo acaba sendo não saudável, gerando muitas células gordurosas, gerando perda de massa magra, o que faz com que o seu metabolismo, que é a sua velocidade e qualidade de funcionamento caia, e no futuro você vai descobrir da pior forma possível que aquilo não funciona para você. Então, o ideal é você pesquisar bastante, fazer adaptações de reeducação alimentar, ou seja, para a vida, e não só dietas por curtos períodos de tempo, ou você fazer uma dieta saudável, mais restritiva por curtos períodos de tempo, supervisionada, mas depois assumir um padrão alimentar saudável. Eu falo de alguns padrões alimentares saudáveis, se você buscar icaro.med.br/alimentação, lá no meu site, ou buscar dicas de alimentação saudável na área de busca, tem vários artigos, www.icaro.med.br/whatthehealth, www.icaro.med.br/estudopeer, tem várias coisas lá para você ver, tá? Lembrando que o ideal é você consultar um bom nutricionista para poder saber qual é a reeducação alimentar que seja mais adequada para você. Então evite dietas da moda, tá certo? Evite mesmo, porque você pode ter um efeito rebote, efeito sanfona depois, que piora mais ainda seus hormônios, seus neurotransmissores, gera restrições, gera mau funcionamento do sistema nervoso,
sistema músculo-esquelético, tá? E do sistema imunológico, que pode gerar até doenças imunológicas, tá? E o terceiro erro no emagrecimento é achar que emagrecer é só perder peso. Gente, deixa eu explicar para vocês. Você conhece alguma pessoa realmente saudável, de corpo, mente, espírito e de saúde social, de bom convívio social, que tenha problema com excesso de massa gorda e baixa massa magra? Eu não conheço. Então, o emagrecimento sustentável, saudável e que deixa resultados depois, é um emagrecimento que vem como consequência de você adotar medidas que te tragam uma melhor saúde. Essa é a receita básica. E você tem que tirar da cabeça que perder peso na balança necessariamente significa que você está perdendo gordura de forma saudável. Não é, e vai gerar um emagrecimento não sustentável, vai dar problema. Tem muita gente vendendo produto, vendendo conhecimento que não é de qualidade nesse sentido, tá bom? Algumas dicas básicas que eu te dou. Se você estiver no mecanismo de perda de peso, adotando bons hábitos de vida, então lá no icaro.med.br/12 passos, é curtinho, vídeo curtinho, você vai conseguir ver o que é. Se você estiver junto com o emagrecimento, adotando e mantendo bons hábitos de vida, não estiver gerando sintomas para você recorrentes, sintomas desagradáveis, tá? Mostrando que sistemas do seu organismo estão funcionando mal. Se você estiver entrando melhor nas suas roupas, ao mesmo tempo em que você mantém uma boa massa magra, ou seja, você não está ficando menos disposto ou disposta e perdendo massa magra, principalmente músculos, mas também consistência e saúde de pele, saúde das articulações, por exemplo, você possivelmente está tendo uma perda de peso, mas com perda de gordura. Por quê? Tem muita gente que ao mesmo tempo em que está perdendo peso gordo, está ganhando massa magra, porque está malhando mais, está se alimentando melhor, e o metabolismo está sendo otimizado por uma nutrição eficiente, exercícios que geram uma demanda de aumentar a massa magra, e aí a pessoa diz que está entrando melhor nas roupas, mas o peso na balança pode estar o mesmo ou com uma perda pequena. Mas dentro do corpo, se você está fazendo de forma saudável, não é que você esteja transformando gordura em músculo. Isso é impossível. Isso é mito. Você está queimando gordura e gerando massa magra ao mesmo tempo. E tem gente que, ao mesmo tempo que está emagrecendo de forma saudável, é uma minoria, mas acontece, ganha músculos e ganha peso na balança ao mesmo tempo que está emagrecendo de massa gorda. Acontece também. É porque está ganhando músculos, ossos, água nos lugares certos, está modelando e perdendo massa gorda. Mas na balança, em alguns casos, pode estar ganhando peso, mas de forma saudável, ganhando massa magra e hidratação nos lugares certos. Não é inchando. Deu para entender? Então, não acompanhe perda de peso gordo, que é o objetivo da maioria, por balança. Balança no mesmo dia, mesmo numa pessoa saudável, pode oscilar em até 2 quilos por conta de o que você comeu ao longo do dia, se você suou um pouco mais, se você inchou, se você ganhou massa muscular, se você repôs glicogênio, que é a reserva de energia nos músculos, ok? Então, não associe pesar na balança com perda de peso gordo, que é o que todo mundo quer, ok? Senão, muitas vezes você vai associar alguns métodos que não são saudáveis nem sustentáveis com métodos que estejam dando resultado quando não estão. Então a dica é entrar melhor nas roupas, sim, ao mesmo tempo que você se sente melhor. Por quê? Quando você queima gordura, você está queimando estoques de triglicerídeos que vão virar energia para você. Então, o que costuma acontecer é a pessoa sentir-se bem de energia ou até melhor à medida que o corpo se acostuma a usar gordura como fonte de energia. Tudo bem? Antes de ir para as dúvidas que vocês postaram, eu tenho que falar para vocês sobre mais 2 coisas, vou dar de bônus para vocês, 2 outros fatores que são muito importantes, que são erros no processo de um emagrecimento saudável e sustentável. Um deles é, gente, olha só,
Toda ação sua gera resultados, bons ou ruins, se a ação for boa ou ruim. Toda ação boa, ela vem de pensamentos bons. Sempre. Ok? Sempre. Anotem as dúvidas de vocês para falarem ao final da live de novo, que eu vou responder todas. Tá bom? Hoje eu vou ficar um tempo extra para responder todas as dúvidas de vocês, tá? Mas agora eu vou falar de outros 2 pontos. Então, olha só. E toda vez que você tem um pensamento bom que vai te ajudar produtivo para o processo de emagrecimento, isso só pode vir de conhecimento bom, produtivo para o processo de emagrecimento. Ok? Recomendo que vocês compartilhem essa live para mais pessoas, porque vai ajudar muitas pessoas a emagrecerem de forma melhor e mais saudável, com um conhecimento de qualidade. Eu assino embaixo que esse conhecimento é de qualidade, tá bom? Fruto de mais de 20 anos de estudo em medicina e de prática de consultório. Como é que você adquire conhecimento de qualidade? Buscando conhecimento de qualidade. É com muita tristeza que eu digo para vocês algo que talvez vocês não tenham atentado. Tem muita gente famosa na internet, com muitos seguidores, que está difamando conhecimentos que funcionam ou puxando só para sua área. Tem personal trainer que está colocando como se exercício físico fosse a chave para tudo sempre. Não é. Outros, como se a nutrição fosse a chave para toda perda de peso saudável. Não é. E alguns médicos vendendo tratamentos específicos como se fossem a chave para o emagrecimento saudável. Sempre. Não é. Até alguns psicólogos agora gerando produtos como se tudo fosse da mente. Não é. Para alguns casos específicos, o problema pode residir nessas áreas, o problema principal. E aí, realmente, quando você vai para aquele problema específico, aquela causa identificada e resolve, pode ser o que faltava para desbloquear o seu processo, concordo. Mas para a maioria das pessoas, um monoacompanhamento só de um fator normalmente não funciona, tá? Tem colegas profissionais de saúde, que eu tenho até pesar de chamar de colegas, mas são profissionais de saúde, que vão por aí para criticar outras áreas e para usar sua influência de forma negativa. E aí o que a maioria de vocês faz? Nossa, essa pessoa tem muitos seguidores. Nossa, essa pessoa faz muitos posts. Nossa, essa pessoa cita vários artigos científicos. Você tem que checar se as fontes são sólidas, se o conhecimento foi aplicado com conhecimento de teoria e resultados na prática também. Se o colega não sai só debochando dos outros de forma negativa ou semeando o mal, semeando discórdia entre os profissionais, sabe? E se colocando como o dono absoluto do conhecimento. Geralmente estes não digo sempre, não vão te dar conhecimentos sustentáveis e efetivamente úteis para o seu processo. Muitos deles estão por aí só para vender seus cursos, vender seus produtos, vender suas informações e gerar mais seguidores para si, porque muitos deles também, infelizmente, alimentam suas vidas com o número de seguidores que tenham, mas sem o compromisso de alimentar os seguidores com informações de qualidade. Cuidado! E tem outros que muitas vezes semeiam informações baseadas em conhecimentos antiquados, que já não são mais os que realmente são tidos como funcionais, tá? E outros que estão abarcados pela indústria farmacêutica, ou a indústria da doença, ou a indústria alimentícia, tem patrocínios por trás e vão falar de coisas que não são efetivas para todo mundo, como se fosse uma receita geral, tá certo? Então você tem que buscar conhecimento de qualidade para você poder gerar pensamentos de qualidade, que vão gerar planejamento e ações de qualidade, que aí sim vão gerar resultados de qualidade. Não pense que você só partindo para ação e resultado, ação e resultado, ação e resultado, você vai conseguir bons resultados. A maioria não consegue e vai acabar gerando sintomas e doenças no caminho, tá bom? Lá no meu site, no icaro.med.br/indicações, eu indico várias pessoas, vários profissionais que vocês podem seguir. Eu assino embaixo que a maioria das informações que eu já vi até hoje, não consigo acompanhar todos sempre, mas a maioria das informações que eu já monitorei são de qualidade para ajudar você, não só em saúde em geral,
mais em emagrecimento, em saúde cerebral, em produtividade e até no conhecimento específico de várias doenças. Por exemplo, meu grande amigo, Dr. Alain Dutra, do alain.med.br, eu acho que ele está nos acompanhando, a doutora Ana Paula Rodrigues, nas redes dela, Dr. Glaucio Nascimento, Dr. Vitor Sorrentino, deixa eu ver quem mais, Dr. Sérgio Cabral, Dr. Geraldo Amorim, doutora Nina Sobral, são vários que estão lá no icaro.med.br/indicações, mas tem vários outros também que você pode ver nas minhas redes sociais. Eu sou seguido por mais de 100 mil pessoas nas redes sociais, mas sigo poucas pessoas de volta, tá? Vocês podem acompanhar nas minhas redes sociais quem eu sigo e geralmente são pessoas que eu confio e que eu dou a minha humilde dica que vocês podem seguir, que dão boas dicas também para vocês. Então busque conhecimento de qualidade. Com o tempo você vai conseguir saber o que é um conhecimento de qualidade e o que não é. Por exemplo, tá? Tem gente que até hoje fala que o emagrecimento depende de remédios. Não é sempre assim. Na maioria das vezes dá para ter um emagrecimento saudável, efetivo e que se mantém quando o paciente melhora seus hábitos de vida, principalmente seu padrão alimentar, que às vezes precisa de suplementos. Quando você otimiza hormônios e neurotransmissores, muitas vezes você não precisa fazer isso para a vida inteira, mas para dar um kickstart, um começo para os pacientes, tá? Outra coisa é quem geralmente fala, nossa, você precisa necessariamente adotar uma dieta X que serve para todo mundo. Não é por aí. Existem padrões alimentares que servem para um grande número de pessoas, mas dizer que uma fórmula chapada serve para todo mundo, eu acho leviano. A não ser quando você fala que os hábitos de vida saudáveis servem para todo mundo. Não só servem, como são fundamentais para todo mundo. Isso várias sociedades internacionais e nacionais falam. Então, assina embaixo que se você buscar informações sobre estilo de vida saudável, na maioria das vezes elas funcionam para tudo, não só emagrecimento, mas para a saúde em geral. Tudo que funcione para a saúde em geral vai te ajudar no emagrecimento saudável, tá certo? E a outra dica que eu dou para vocês do que prejudica é um bônus, eu já falei de 3 mais uma, 4 mais essa agora, para o emagrecimento saudável, é que você procure saber o que serve para você. Conhece-te a ti mesmo, tá? Conheça a si mesmo. Ou seja, você usou alguma coisa bem direitinho, estando com bons hábitos de vida. Se não pode não funcionar pelos hábitos de vida ruins, que eu falo quais são lá no icaro.med.br/12 passos. Mas você não está com os hábitos tão bons e usa uma estratégia. Ela falha e você culpa a estratégia. Às vezes não é culpa da estratégia. Por exemplo, o ômega 3 ajuda na maioria dos processos de emagrecimento saudável e a manter os resultados. Até porque o ômega 3 tem um efeito de ajudar a matar os adipócitos mais rapidamente, diminuir a inflamação, que beneficia os adipócitos. Quanto mais inflamação, mais eles funcionam, tá? E o uso do ômega 3 diminui os triglicerídeos e vai diminuir então a incorporação de gordura sob a forma de triglicerídeos. Para ser bem básico para vocês, o uso do ômega 3, comprovadamente por estudos, diminui a formação de triglicerídeos, vai diminuir o mecanismo de engorda, a captação e a formação de triglicerídeos nos adipócitos, ok? Agora, se você tem hábitos de vida ruins, você vai taxar o ômega 3 de não funcional quando você usar, em alguns casos, e a culpa não foi do ômega 3. É porque a base, antes de você usar qualquer suplemento ou remédio, é você melhorar seus hábitos de vida. Senão, ou você vai criar uma dependência química, vai depender daqueles remédios ou suplementos sempre para ter resultado, que não é legal, ou não vai ter resultados palpáveis, ou não vai ter resultado nenhum, ou até efeitos colaterais. Ok? Então você tem que se conhecer, adote bons hábitos de vida, e aí você vai poder triar que estratégias servem para você e quais não servem. Vai poder triar até na internet o que serve e o que não serve, até você procurar um bom acompanhamento profissional, principalmente de médico e nutricionista, mas também pode precisar de personal trainer, de psicólogo e outros profissionais, para poder ver o que em você especificamente está precisando ser melhorado. Tudo bem? Ok? Agora eu vou partir para as dúvidas, não de vocês ainda, eu vou partir para as dúvidas que o pessoal postou nas redes sociais, tá? Há pouco, quando eu divulguei a live de hoje, tá? Então, uma primeira dúvida que passaram aqui é
comer alimentos açucarados. Deixa eu dizer para vocês, toda vez que você coloca açúcar ou alguma fonte de carboidrato que não seja até doce, como arroz, batata, massa, pão, bolo, biscoito, e aquilo vai além da capacidade do organismo naquele momento de utilizar aquele açúcar, seu organismo vai armazenar aquele açúcar. Seja sob a forma de glicogênio nos músculos, o que não vai ser muito armazenamento, isso não engorda, tá? É uma reposição de reserva de energia, mas o que sobrar de açúcar sempre vai virar triglicerídeo, que vai virar gordura. Então, reduzir o açúcar na dieta é uma medida que para a maioria das pessoas costuma funcionar. Não estou dizendo para todo mundo. Por exemplo, atletas não podem diminuir o açúcar sem acompanhamento, porque pode ser que a sua performance esportiva, seus músculos, precisem, e na maioria das vezes acontece, de uma quantidade de açúcar aumentada, mas eu não digo açúcar doce, tá? Digo carboidratos principalmente complexos, tá? E às vezes até de carboidratos simples antes de uma prova, depois de um exercício e tudo. Mas para a maioria de nós, dá para diminuir os açúcares na dieta, deixar mais os carboidratos complexos, ou seja, aqueles que têm uma utilização mais lenta pelo organismo, que vão gerar menos glicose sobrando na corrente sanguínea, e aí sim não vão afetar a formação de gordura de forma expressiva, porque a glicose que vai caindo na corrente sanguínea, o açúcar que vai caindo na corrente sanguínea, vai sendo utilizado pelo organismo e gera pouco excedente, ou nenhum, para virar triglicerídeo, que vai virar armazenamento de gordura, tá? Então, em geral, diminuir os açúcares na dieta costuma ser bom, tá? Para poder você não engordar, tá bom? Aqui uma outra pessoa, ela colocou aqui claramente que ela acha que o problema dela é que entrou na menopausa. E aí por isso ela não consegue emagrecer e até ganhou 8 quilos. Veja bem, a primeira coisa que tem que ver é se entrou na menopausa com bons hábitos de vida. Água, comida, exercício, sono, respiração, pegando sol direito, gerenciando estresse, intoxicando-se menos, desintoxicando-se periodicamente, cuidando bem de mente e espírito, de bons conhecimentos, com bom acompanhamento, porque esses são os hábitos de vida, que estão lá no icaro.med.br/12 passos. Isso é o básico, tá? Porque tem muita gente que entra no processo de menopausa, muitas mulheres que entram no processo de menopausa, e muitos homens que entram no processo de andropausa, né? Que é a pausa, digamos assim, do homem, tá? Mas que entram com hábitos de vida ruins. Resultado, o problema de quedas hormonais, de neurotransmissores e tudo, pode existir sim, e costuma existir nesse período, mas vai ser mais o problema de engorda relacionado aos hábitos de vida ruim de uma vida inteira e que não mudaram no processo de menopausa ou andropausa. Isso tem que ser visto. Agora, para aquela pessoa que assina embaixo que ela efetivamente melhorou os hábitos de vida e ainda assim ela engordou, tem que olhar hormônios e neurotransmissores, porque possivelmente tem que fazer uma correção disso. Aí você pode olhar sobre hormônios lá no icaro.med.br e buscar um médico competente, né, para poder avaliar seus hormônios de forma completa. Não é só olhar a tireoide, tá bom? Tem vários hormônios para olhar. Tem que olhar o cortisol, tem que olhar a testosterona, progesterona, estradiol, T3, várias coisas, para ver se não precisa otimizar esses hormônios para você ter resultado, ok? Aí, outros de vocês, agora eu vou responder as dúvidas de vocês aqui. Outros de vocês postaram outras dúvidas aqui desde o começo da live. Eu vou responder de baixo para cima, tá bom? Doutor, tem que redobrar os cuidados, reposição hormonal bioidêntica, muitas vezes necessária mesmo quando entra na menopausa. Agora, entenda, várias pessoas entram na menopausa ou andropausa anos antes de ter a falha da menstruação para mulheres ou de virem os sintomas pesados das quedas hormonais. Como? Às vezes já vem um cansaçozinho, uma queda de metabolismo, uma facilidade de ganhar peso, facilidade de inchar, sintomas neurológicos, má imunidade, mas aí o que a pessoa faz? Racionaliza isso e vai tratando às vezes com remédio ou com aprendendo a conviver. Isso já podem ser
sintomas que precisariam ser avaliados do ponto de vista de hormônios, neurotransmissores, hábitos de vida para tratar, ok? Então não espere a falha na menstruação ou sintomas mais pesados para avaliar se você já passou principalmente dos 40 ou até antes, se na sua família há menopausa precoce, andropausa precoce, que já pode ser o caso, tá bom? Aí perguntaram, existe algum malefício na prática do jejum intermitente? Existe. Se a pessoa não está bem adaptada a usar gordura como fonte de energia e vai para o jejum intermitente, pode ser que ela comece a ter uma quebra de massa muscular maior por ficar muito tempo em jejum. Por quê? Porque a massa muscular, a massa magra, né, não só a muscular, mas a magra em geral, ela pode ser utilizada para gerar glicose em pessoas cujo metabolismo ainda dependa muito da glicose. Então, a pessoa não está adaptada a usar gordura como fonte de energia, vai para o jejum intermitente, isso acontece principalmente para quem vai de uma vez para o jejum intermitente, tá? Ou não passou um período de adaptar-se primeiro a usar menos carboidratos, uma low carb, né, como fonte de energia, e aí ela começa a quebrar massa magra para gerar a glicose que o corpo dela ainda precisa. Nesse caso, ela vai perder massa magra, vai enfraquecer o sistema imunológico, o sistema neurológico, de músculos que precisariam dessa glicose. Tá bom? Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Doutor, cremes redutores de medidas funcionam? Podem ajudar sim, porque a maioria deles costuma ter um efeito tópico de estimular a circulação e até uma microquebra dos depósitos de gordura, mobilizando, mostrando para o corpo, ei, aqui tem energia estocada, mas junto a bons hábitos de vida e a otimização de todos os fatores que eu já falei nessa live e lá no icaro.med.br/degraus da saúde. Então eles podem ajudar sim, mas junto a outros esforços, tá? Milena Baleiro, doutor, fala sobre o HCG. Milena, lá no YouTube, no meu canal, youtube.com/dr_Icaro_Alves, e lá no icaro.med.br, se você buscar HCG, há dezenas de materiais e vídeos sobre o HCG para você assistir. É um hormônio, pode ser usado como auxiliar, funciona sim quando bem utilizado, mas muitas pessoas que vão procurar o HCG, elas acabam descobrindo outras coisas mais importantes primeiro, que eu falei ao longo dessa live, e aí acabam não precisando usar o HCG como elas queriam inicialmente, mas dá uma olhada lá, tá bom? Doutora Ana Paula Rodrigues, uma grande médica, falou sobre... Ícaro, fale sobre bariátrica pré e pós. Gente, a cirurgia bariátrica, ela é uma ferramenta para aqueles casos onde tudo foi tentado adequadamente e não deu certo. Mas olha, a maioria das pessoas que faz bariátrica no país, que eu já vi no consultório, no meu consultório, não tinha melhorado todo o possível antes e acabou sendo orientada ou forçou a barra para fazer bariátrica. Essa é a verdade. E 85% dos casos de cirurgia bariátrica, 10 anos depois, estão com o mesmo peso de antes da cirurgia ou mais. Então o que isso prova? Que a bariátrica foi feita precocemente ou foi feita e a pessoa depois não corrigiu os hábitos de vida, os hormônios, os neurotransmissores, as carências de vitaminas, de minerais ou as incorreções, os problemas apontados por exames completos, às vezes nunca fez exames completos antes de recorrer à cirurgia, tá? Então, eu recomendo fortemente que você que recebeu a indicação de bariátrica ou está pensando nisso, tá? Que primeiro você tente esgotar as medidas que eu falo lá no icaro.med.br/live emagrecimento e nos vídeos no youtube.com/drIcaroAlves e lá no meu site no icaro.med.br, porque eu já tive centenas de casos de pacientes que estavam na fila da bariátrica e não fizeram, não precisaram, porque perderam peso sim, sabe, de forma saudável, peso gordo, ganharam massa magra porque mudaram seu estilo de vida e isso já culminou sim em perdas de 10, 20, 30, 40 quilos. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mudar como você viveu uma vida inteira, mas te garante resultados a médio e longo prazo que você vai sustentar depois de forma saudável, sem virem vários sintomas por conta de uma bariátrica feita quando não tinha uma indicação adequada, ok? Doutor Ícaro, fale sobre resistência insulínica. Deixa eu te explicar, Hilda. A principal causa de resistência insulínica é ter hábitos de vida ruins, principalmente água, comida, exercício, sono e respiração, tá bom? Por quê? Vários hábitos desses aumentam o uso de glicose pelos músculos ou a eliminação de glicose
pelos rins ou diminuem a absorção de glicose nos intestinos, fazendo com que você tenha menos glicose para puxar o excesso de insulina que caracteriza a resistência insulínica. Ou seja, o que mais faz ter resistência insulínica são hábitos de vida ruins, por exemplo, falta de exercício físico, que a gente sabe que aumenta a glicose livre na corrente sanguínea, que faz o pâncreas produzir mais insulina para pegar essa glicose e não deixá-la sobrando na corrente sanguínea, o que é perigoso, glicose sobrando na corrente sanguínea, e boa parte dessa glicose acaba nos adipócitos, nas células gordurosas, tá? Transformada em triglicerídeos para ser armazenada. Em parte, isso é um mecanismo do organismo aumentar a insulina por conta da glicose para poder te proteger do excesso de glicose sobrando na corrente sanguínea, que é perigoso para o organismo, tá? Em parte, com o tempo, a insulina está tanta que as células vão ficando menos sensíveis ao comando da insulina de internalizar a glicose, porque as células vão ficando com uma glicotoxicidade, com excesso de glicose dentro delas também. E aí vão ficando menos sensíveis à insulina e o corpo vai tendo mais glicose sobrando na corrente sanguínea e vai aumentando a produção de insulina, que vai levando à exaustão das células pancreáticas produtoras de insulina. Estou explicando de forma bem simples, tá? Tem mais sobre isso, mas isso é o principal. Então a principal coisa que gera, Hilda, diminuição da resistência insulínica é diminuir os carboidratos na dieta, sim, e melhorar os hábitos de vida, tá bom? Deixa eu ver que outras dúvidas que vocês colocaram aqui. Bom, deixa eu ver se lá para o final vocês colocaram mais dúvidas agora, porque eu não vi mais. Doutor, quando eu faço dieta muito restritiva, quando volto a comer, tenho crise de compulsão. Pois é, Paula. O que acontece nesses casos é que deve ter outros hábitos de vida que precisam ser corrigidos e talvez fazer exames bem completos para corrigir vitaminas, minerais que venham apontadas nos exames e que sejam detectadas as carências confirmadas por uma boa anamnese, ouvir você uma boa história clínica, e muitas vezes é necessário corrigir hormônios e neurotransmissores para as crises de compulsão não voltarem. Mas muitas vezes a dieta também foi mal feita, mal prescrita ou mal executada, de forma que nutrientes-chave ficaram em falta e aí o organismo depois ele gera o rebote porque ele precisa gerar uma demanda de nutrientes para ele, que ele não vai te dar um apetite específico por magnésio, específico por ferro, específico por potássio. Sim, a anemia pode gerar compulsões alimentares, pode gerar vontade de comer coisas calóricas e tudo mais. Só uma sugestão, tá? Doutor, gostaria de saber se o ganho de peso repentino tem a ver com hipotireoidismo. Muitas vezes tem a ver sim, você pode dar uma olhada nas minhas lives, tem muito material sobre hipotireoidismo lá no icaro.med.br, tem que olhar o T4, o T3, tudo mais, ok? Doutor, por favor, fale sobre a low carb. Ivânia, eu já falei sobre a low carb nessa live, tá? E você pode ver sobre isso lá no icaro.med.br/LCHF, que é uma sigla para Low Carb High Fat. Já falei muito sobre isso lá no icaro.med.br. Vou escrever para vocês. /LCHF e também no icaro.med.br/live emagrecimento. Tem lá um e-book para vocês baixarem gratuitamente sobre emagrecimento saudável, tá bom? E eu falo lá o passo a passo do emagrecimento saudável que vocês podem aplicar no dia a dia, tá bom? Mais dúvidas que vocês tenham, podem perguntar o que quiserem, eu vou indicando para vocês até o básico sobre emagrecimento saudável, mas eu recomendo fortemente que vocês acessem o icaro.med.br/live emagrecimento, tá? De nada, gente, é um prazer ajudar vocês, tá bom? Doutor, tenho hipoglicemia, posso fazer jejum intermitente ou uma coisa nada tem a ver com a outra? Regiane, quem sofre de hipoglicemias pode primeiro tentar adaptar o organismo a usar mais gorduras gradativamente como fonte de energia, tá? O abacate, atum, sardinha, salmão, ovo, azeite de oliva, óleo de coco, castanhas, e vai diminuindo progressivamente a glicose na dieta. A maioria das pessoas costuma se adaptar, e aí depois que está adaptada a usar mais gordura como fonte de energia, dá para tentar o jejum intermitente. Mas existe um grupo de pessoas que, por conta de usar a glicose mais como fonte preferencial mesmo, tenta e não consegue o jejum intermitente, mas só primeiro tentando adaptar-se a usar gordura como fonte de energia. Nos links
eu explico icaro.med.br/lchf e o icaro.med.br/live emagrecimento, tá? A Neusimar pergunta, doutor, água com limão em jejum ajuda, né? Ajuda no quê? Ajuda a melhorar sua digestão, acidez estomacal, tá? Quem toma T4 em jejum, o que tomar primeiro? Pode tomar junto o T4 com a água com limão, não tem problema, tá bom? Palma, doutor, os alimentos termogênicos de fato ajudam no processo de emagrecimento? Ajudam, junto a bons hábitos de vida e a correção dos fatores que eu coloquei no icaro.med.br/degraus da saúde. Principalmente você melhorar icaro.med.br/12 passos, em primeiro lugar de tudo, tá bom? Delmir, é um prazer dar dicas para vocês funcionarem melhor e terem um emagrecimento saudável por tabela, tá bom? Bom, então eu vou encerrando por aqui, que Deus abençoe vocês, compartilhem essa live, ela vai estar depois publicada no youtube.com/drIcaroalves, vai ficar publicado no facebook.com/drIcaroalves, e no youtube.com/drIcaroalves e também no icaro.med.br, tá bom? Então, compartilhem, assistam mais vezes. Se você convencer o seu cérebro a fazer o certo, através de expor o seu cérebro continuamente aos seus objetivos, se o objetivo aqui é emagrecimento saudável, você vai conseguir resultados, mas inunde seu cérebro de conhecimento de qualidade. Siga pessoas que dão boas dicas, tá? Leia material, livros e companhia com isso, sobre isso, materiais de qualidade. Assista vídeos sobre isso. Depois de você ter o conhecimento de qualidade, motive-se para isso, mantenha disciplina para isso. Eu dou muitas técnicas lá no icaro.med.br/comece aqui, no icaro.med.br/pense saúde, tá? E no icaro.med.br/60 dicas. Gente, o material tá lá para ajudar vocês. Em breve eu vou passar para vocês mais estratégias para aquelas pessoas que tenham um acompanhamento, que queiram um acompanhamento mais individualizado. Sigam-me nas redes sociais. Em breve vou passar para vocês o que a gente pode fazer ainda mais e um pouco mais individualizado para o Brasil e para o mundo inteiro. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e compartilhem essa live. Vamos ajudar mais gente. Tá bom? Um abraço, gente. Tudo de bom.